Bom, pessoal, vamos fazer o exercício então da aula de ontem que eu propus para vocês fazerem e não funcionou. Tô falando da aula de ontem porque eu tô gravando esse vídeo na sexta, tá? Na hora do almoço aqui. Tô gravando agora que eu acabei de ter uma reunião. Então, né, terminou a reunião, eu falei, vou gravar lá para os meninos, né? Na verdade, eu deixei pronto já aqui, né? E aí, agora que acabou a reunião, eu vou gravar. Vamos lá, então. A gente fez essa estrutura, eu não vou explicar aqui visando fazer um vídeo mais curto, tá? Para ajudar vocês também, para não entediar muito vocês, eu não vou explicar aqui a reação dos apoios, porque eu tive a sensação que essa parte vocês entenderam, tá? Mas os passos estão todos feitos aqui. Como é que você vai fazer? Sempre, tá? Somatória das forças deitadas igual a zero, né, que é essa aqui, somatória das forças em pé igual a zero, somatória dos momentos num dado ponto, no caso eu prefiro fazer no apoio B, porque assim fica condizente com o que a gente vai fazer nos cortes, tá? Mas vocês lembrarem, ontem o Evandro fez no ponto A e deu certo também, só não pode errar as distâncias, tem que marcar bem qual é a sua referência e olhar as distâncias das forças até elas, tá? Lembrando aí que apoio fixo tem reação vertical e horizontal, e móvel somente a vertical, tá? Não vou explicar aqui, vocês sabem que eu gosto de explicar, então a minha tendência natural é explicar aqui, mas aqui eu não vou explicar, tá? Simplesmente foram somadas as forças deitadas que estão nessa figura, as forças em pé que estão nessa figura, considerando aí a convenção de sinais. Só vou comentar um detalhe aqui, ó. Esse pedaço é 56 para cada metro. Lembra que ele se localiza no meio da região de distribuição. Então ele está aqui, a gente vai repetir isso lá para frente. Está no meio do 3, então 1,5 para cada lado, tá? E o valor é esse valor multiplicado por 3. Olha ele aqui, tá? Ó. Olha ele aqui. Esse valor, vou repetir, esse valor multiplicado por 3. Olha ele aqui, tá? Apesar de eu ter rabiscado, printa aí qualquer coisa, ou tira uma foto aí com o seu celular e tenta refazer para relembrar. Qualquer dúvida, em qualquer passagem que vocês tenham aqui, vocês me perguntam. Eu não vou explicar essa parte visando diminuir o tamanho do vídeo, tá? Cuidado quando você escolher um ponto fixo, no caso aqui o B, e não errar as distâncias. Sempre pensar no seu B como seu ponto fixo. E quanto 210 está distante do B? Quanto o VB? O VB, no caso, nem entrou porque ele está a zero, né, de distância do B. Quanto que o VA tá? O VA tá a 7, que é a distância inteira. E por aí vai. Então vou pular essa parte, qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Lembra que depois que você fizer a soma dos momentos aqui, tem que substituir novamente na equação aqui que você achou em Y para achar, tá? A que faltou, no caso aqui é a VB. Me perguntem, tá? Vamos lá, gente. Então, olha só, vamos supor que você já achou as reações dos apoios, né? Eu não expliquei aqui, eu pulei essa parte da explicação, mas qualquer dúvida vocês me perguntam. Vou confiar que vocês vão me perguntar, tá? Então, aqui, ó, 252, certo? A gente achou aqui. A horizontal é zero, então nem vou pôr nada. E aqui, assim, 126, tá bom? Beleza. Agora a gente tem que pensar nos cortes. Como que é esse negócio de corte? Entre duas forças, eu sempre faço um corte. Ó, aqui tem um monte de força encavalada uma na outra, então nem vou pensar aqui. Onde você tem espaço vazio entre forças? Entre o 210 e o 126. Aqui vai ter um corte. Opa, carga distribuída. Dentro da região de carga distribuída também sempre tem um corte. Então nessa figura você vai ter um corte 1 e um corte 2, tá? Printa essa tela aí, eu tiro uma fotinho dela que eu vou rabiscar bastante para explicar, tá? Vou até pegar uma outra cor aqui para rabiscar de outra cor. Como é que funciona a ideia de corte nessa disciplina? A gente vai apagar tudo que está à direita do corte. Então, nesse caso do corte 1, ó, risca fora tudo que está aqui, sobra só um pedaço do desenho. Tá vendo que vai sobrar só esse pedacinho aqui? Esse pedacinho já não mede mais 3, porque 3 seria até ali, né? Então a gente vai copiar em outra página somente este pedacinho aqui. Eu já deixei pronto, ó. Volta lá, vai do apoio A, onde tem o 252, eu vou omitir o apoio, tá? Vou pôr só a força que está agindo aqui o 252 e um pedaço da carga distribuída. Olha aqui, ó, só a força 252 e um pedaço da carga distribuída. E tem que saber que esse pedaço, como estava dentro da região da carga distribuída, deixa eu tirar o rabisco só um pouquinho para explicar uma coisa, como estava dentro da região da carga distribuída, se você pegar um ponto aqui aleatoriamente em qualquer lugar, ele vai ter no mínimo 0 e no máximo 3. Ele não pode passar de 3, justamente para cair aqui dentro. Por isso que a gente escreve assim, ó, corte 1, 0 a 3 metros é o comprimento desse corte aqui, tá bom? Vamos completar aí a figura. A gente não sabe a distância, porque é algo entre 0 e 3, mas a gente precisa não saber, por isso a gente chama ela de x. E aquele 56 que no começo estava distribuído em 3 metros ali, que eu não cheguei a explicar, porque a gente falou disso bastante na aula de ontem, então só dei uma pincelada de modo a tentar fazer um vídeo mais curto, agora ele está distribuído numa distância entre 0 e 3 que eu não conheço.
então você vai multiplicar 56 por x, tá? Vou explicar um pouco melhor. Lá a gente sabia que a carga distribuída estava distribuída em 3 metros, então a gente fez 56 vezes 3. Aqui ela está distribuída numa distância desconhecida, x menor que 3, provavelmente. Então a gente troca o 3 por x, simplesmente isso. Lá estava em 3, distribuído em 3, 56 estava multiplicado por 3. Aqui está distribuído em x, 56 está multiplicado por x, tá? Aí você vai sempre representar o corte aqui e no corte fazer sempre esse desenho. Se você tem canetas coloridas, isso te ajuda a pensar, você gosta como eu gosto e me ajuda a pensar, faz uma cor sempre a normal, força normal você vai fazer uma cor, eu faço em azul. A cortante você vai fazer uma cor, eu faço em vermelho, o momento fletor uma cor. Sempre a normal para a direita, a cortante descendo e o momento fletor subindo, no sentido anti-horário, tá? Sentido horário seria esse aqui, ó, o sentido dos ponteiros de um relógio de ponteiro, e o sentido anti-horário é esse o que a gente está fazendo, tá bom? O contrário desse aqui, né? Esse é o anti-horário, tá? Esse de baixo. Então, gente, olha só. Então a gente tem aí esse desenho como se fosse uma fórmula. Você sempre vai fazer ele desse jeito. Você não precisa nem decorar, porque eu vou pôr ele no quadro. Bom, a prova de vocês é com consulta. Mas mesmo que não fosse, eu colocaria ele no quadro e você vai fazer ele em todos os cortes, tá bom? Olha só, então vamos equacionar esse corte. Sempre as 3 equações nossas são as mesmas, tá? Olha aí o que a gente fez. A gente só juntou os 56x na metade da distância x. Aqui ainda não escrevi que é a metade, mas eu vou escrever. Virou x porque não está mais distribuído em 3, está distribuído em x. E o 252 que já estava no apoio aqui, tá? Agora nós vamos equacionar. Antes de sair caçando força, na horizontal você vai escrever mais n. Na vertical você vai escrever mais V e no momento você vai escrever mais M. Aí você olha para a figura. Quem além do N está deitado? Ninguém. Se a soma das forças deitadas tem que ser 0, logo o N é 0 aqui no corte 1, tá? Quem além do V está em pé? O 56x, cuidado que 56x é só a força, e o 252. O 56x concorda com o sentido da V, tá para baixo, por isso mais. O 252 discorda, por isso menos, tá? Na hora que você passar as duas para lá de modo a isolar o V, que é o que você quer, esse passa para o lado de lá do igual, troca de sinal, esse passa para o lado do igual, troca de sinal. Só os dois, porque do lado de lá tinha um 0, portanto, nada, tá? Aí aquele macetão que eu falei, eu prefiro que vocês façam pensando, mas de novo, para ficar mais prático para vocês, para o vídeo ficar mais curto, se você não tiver errado aqui, copie o equacionamento da V no M. Copie igualzinho, deixa só um espaço para as distâncias, porque afinal de contas, momento é força vezes distância. E claro, no lugar do V você põe o M. O M não precisa ser multiplicado pela distância, porque ele já é um girozinho, ele já é como se fosse uma alavanca que está fazendo efeito nesse ponto, tá? O que você precisa é analisar as outras possibilidades de fazer alavanca. Por exemplo, o 56, como a gente comentou, ele está na metade de uma distância desconhecida x, porque a gente falou que a carga é distribuída com esse formato retangular e a gente só vai fazer esse, tá? Estaria na metade da distância. Ele tá do corte, ó, eu pus somatório dos momentos em B ali, porque eu copiei do slide anterior, tá? Mas é somatória das forças aqui no corte 1. E o corte 1 tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver onde eu vou escrever isso para não ficar muito poluído. O corte 1 tá aqui, ó. Eu fiz ele em amarelinho por cima do branco, não apareceu muito, tá? Nós vamos fazer a somatória das forças no corte 1. Então, veja. Olha aqui. Olha aqui, eu cliquei ali, não era para ter clicado porque eu não queria que aparecesse ainda ali. Então o 56x está a que distância do corte? Metade da distância x. X sobre 2 aqui, ó. Ou seja, minha referência é x sobre 2 da direita. Cuidado para não pensar assim, mas os dois x sobre 2 são iguais, que essa dúvida pode surgir comum. Mas não é essa a questão. A questão é a distância do 56x do corte, que é x sobre 2. Por isso esse x sobre 2 aqui, que está lá em azul. Veja, ó. O que estava no começo, a gente simplesmente copiou o equacionamento da cortante, deixando os espaços para as distâncias. Agora a gente viu aqui, multiplicou o 56x pela distância que ele está do corte. Mesma coisa o 252, a gente multiplica pela distância que ele está do corte, que é x. Agora sim eu quero que apareça ali, tá? Cuidado com essa passagem que eu vi que vocês ficaram muito em dúvida ontem, então eu vou explicar um pouco melhor aqui, ó. O x vezes x vai dar o x quadrado aqui embaixo, tá? Outra cor aí para fazer uma outra referência. Como aqui neste pedaço, ó, só tem multiplicação, o 56 pode ser simplificado por 2. 56 dividido por 2, 28, tá? Então 28 sai do 56 dividido por 2 e o x vezes x é que forma o x quadrado. Aqui não mudou nada, tá? Então aí a gente simplesmente vai passar para o lado de lá com o sinal trocado, o 28x, e vai passar para
para o lado de lá com o sinal trocado, o menos 252x. Essas são as equações do esforço solicitante do primeiro corte, tá? Então, repetindo, por mais que seja desconfortável para vocês que estão vendo pela primeira vez, não tem muito segredo. Se vocês entenderam a reação dos apoios, e todos que estavam na aula ontem entenderam, o Lineker que faltou, qualquer coisa, dá um toque para mim, que eu ajudo, tá? A relembrar, já tem exercício feito no caderno, se faltou mais vezes, pega com os meninos, mas me procura, tá? Se vocês entenderam isso aqui, ali é simplesmente riscar tudo que está à direita do corte, copiar só o pedacinho da figura e reaplicar as equações. Reaplicar as equações, toda essa conta vai nascer naturalmente. O que é realmente difícil? A distância aqui, ó. Tá? O x sobre 2, lembrar que está no meio, fazer essas distâncias. Depois, com o desenho pronto, você faz o equacionamento. O problema maior é fazer o desenho. O desenho é ao mesmo tempo seu maior aliado, se você acertar ele, e ao mesmo tempo seu maior inimigo, se você errar ele, tá? Então, o corte 1, qualquer dúvida também, vocês me perguntam. Eu vou mandar um exercício extra, vocês tentam fazer olhando nesse, olhando no que foi feito na aula, tá? Copia, pausa o vídeo e copia slide por slide, depois que você ouvir a explicação, para você estudar para fazer o outro, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Em uns 20 minutos você copia esse aqui, aí em 1 hora, eu sei que vocês do noturno, dia é corrido, sabe? Mas 1 hora você pega ali, às vezes infelizmente vai ter que ser no fim de semana, eu também tenho que fazer isso, tá? Infelizmente eu tenho que avaliar vocês, faz o extra, olhando nesse. Tenho certeza que se vocês fizerem o extra, olhando na cópia desse, que eu espero que vocês façam em papel, vocês vão conseguir ir bem na avaliação da quinta-feira que vem, tá bom? Então, olha só, vamos voltar aqui para agora a gente ver o corte 2. Eu acabei apagando, mas o corte 2 estava aqui, ó. Então, que pedaço que sobra? Se eu cortar, se eu apagar tudo aqui que está à direita do corte, ó, vai sobrar um desenho parecido com esse aqui, tá? E olha só que interessante aqui no corte 2. Os 210 está incluído, então daqui a aqui você sabe que é 3. O que deixou de ser 4 é esse pedaço aqui, ó, que não é mais 4, porque você cortou ali. Então como é que a gente vai fazer? Minha opinião, tá? Pode até fazer diferente, mas eu não aconselho. A distância inteira vai continuar sendo chamada de x. Isso aqui é x, 3 mais um pedaço desconhecido, mas eu ainda vou chamar a soma total de 3, tá? Como o tamanho agora é 7, mas o corte passou de 3, esse pedaço que sobrou, com certeza é menor que 7, porque eu cortei um pedaço aqui, mas com certeza ele tem que passar de 3. Então agora, apagando isso aqui que eu estou rabiscando, vai sobrar um pedaço entre 7 e 3. Então vamos lá, ó, já deixei desenhado ali, ó, um pedaço com tamanho de 7 a 3. Veja que a reação, o apoio B saiu, tá? O que eu fiz, ó, vou até abrir o slide para não precisar ficar aparecendo devagarzinho as coisas. Região inteira de carga distribuída, o 210 e mais um pedacinho desconhecido, ó. Já deixei esse desenho pronto. Olha aqui, tá vendo? O 3 e mais um pedacinho aqui que tá desconhecido, tá? Mas não é 4, porque não vai até o fim. De novo, no corte 2, você vai fazer o mesmo desenho decorado, que ele é como se fosse uma fórmula, normal para a direita, cortante descendo, momento fletor girando no sentido anti-horário. Agora o 210 entra, a região de carga distribuída que é 56, não escrevi aqui para não poluir, mas né, 56 kN para cada metro, entra também. E o 252, que é a reação no apoio A, que a gente já calculou na aula ontem, entra também, tá bom? Como eu disse, o mais difícil é as distâncias. Para calcular, a gente vai precisar da distância do 210 até o corte, porque lembra que agora a referência é o corte. A gente vai precisar do meio aqui, ó, da carga distribuída até o corte, que eu já deixei ela feita aqui embaixo para a gente pensar junto. Então, olha só, repetindo, a distância do 210 até o corte é essa aqui. A distância do meio aqui até o corte é essa aqui, nós já vamos escrever o valor. E o 252 está a distância inteira, então a gente também precisa da distância inteira, tá? Vamos raciocinar junto agora. A distância inteira a gente vai chamar de x, tá? Então olha só, igual eu fiz ontem para vocês na aula, vou fazer num cantinho aqui, ó. Imagina que você tem uma distância que vale 12. E aí você conhece que aqui é 2. Você sabe automaticamente que esse outro pedaço é 10. Só que com letra o pessoal buga um pouco mais. Se eu botar um x aqui embaixo, porque como é que você obteve esse 10? 12 menos 2. Então, ó, se eu botar um x aqui embaixo e ali for 2, o total é x, esse pedacinho é 2, esse outro pedaço aqui é x menos 2, tá? Então, olha só, é isso que a gente vai fazer aí. O total é x, aquele pedaço branco é 3, esse pedaço desconhecido aqui que eu marquei em vermelho, x menos 3, tá? Lembra que a carga distribuída, ela fica no meio, aqui, ó, da região de distribuição, que agora voltou a ser um pedaço conhecido, voltou a ser 3, que esse corte não está no meio dela, está lá à direita dela. Então, 1,5 para cada lado, tá? Esse pedaço eu nem vou marcar, porque não importa. O que importa é a distância dessa localizada no meio aí até o corte.
Ou, portanto, se tudo é x e aqui é 1,5, veja que eu copiei o 1,5 em cima aqui no 1,5 aqui embaixo, né? Se tudo é x e esse pedacinho amarelo é 1,5, esse pedaço de cá, ó, eu não vou escrever porque já vai aparecer aí, é x menos 1,5. A seta acabou ficando em cima, mas não tem problema, ó. Então veja, por que que aqui é 1,5 e 1,5? Repetindo, porque está no meio, a força está no meio, na metade da região de distribuição, que é 3. Então 1,5 para esse lado, 1,5 para esse lado, tá? O importante é que esse pedacinho é 1,5, porque esse pedaço aqui que te interessa, ó. Então é x menos 1,5, tá bom? E a distância total, como a gente já tinha discutido, é x. De novo, você vai fazer somatória das forças deitadas, ou no eixo x. Esse símbolo aqui é somatória, tá, pessoal? É força x, eixo x, tá? Soma das forças deitadas, vai escrever mais n. Soma das forças em pé aqui a referência é o y, igual a 0, vai escrever mais v. E soma dos momentos, agora no corte 2, você vai vir aqui e vai escrever mais m. Depois você olha para a figura. Olha aí para a figura, vê se você não esqueceu nada, que lembra que ela é um pedaço. Como é que eu vou saber se eu esqueci ou não? Ela é um pedaço da figura original. Você vai apagar tudo que está à direita do corte, o que não está, você copia. O apoio você pode tirar, tá? O apoio você pode tirar e deixar ali, de fato, a força que ele representa. Vou aproveitar para apagar esses meus rabiscos mais recentes, tá? E aí, beleza, a gente já tinha discutido as distâncias. Eu vou ensinar novamente um macete para você achar essas distâncias com menos dor de cabeça, tá? Bom, olha para a figura, não tem nenhuma força deitada além do n, n igual a 0. Já aproveitei para fazer uma animação só. O V, vamos olhar para o V. V está para baixo, tem o 210 para baixo também, e tem para baixo, olha só, ó, o 168. É 168 mesmo, gente? Eu não vou voltar o slide, não. Vou fazer aqui a conta. 56 vezes 3, 168. Você tem aqui o 168. De onde é que saiu esse 168, pessoal? É o 56, que eu não escrevi aqui, mas está no enunciado. Eu vou até pôr aqui, ó, 56 para cada metro, que é essa carga distribuída, vezes os 3 metros, ó, nos quais ela está distribuída, que dá 168. No final eu pus 53 vezes 3 aqui, mas não tem problema. É bom que ele dá 168. 210 concorda com a V, o 168, que é 56 vezes 3, concorda com a V, e o 252 discorda, por isso os sinais. Quem concorda tem sinal de mais igual a V, quem discorda tem sinal de menos, tá? Fazendo a conta aqui, ó, 210 mais 168 menos 252 dá 126 positivo, então fica V mais 126 igual a 0. Porém, quando você pula o 126 para lá, tá? Ele troca de sinal. Então, no corte 2, a N dá 0 e a V dá menos 126. Vamos fazer o momento agora. Momento, se você tiver acertado, copia o equacionamento da V nele. Troca apenas V por M. Lembra que M já é momento, não precisa multiplicar pela distância. Então, ó, 210 positivo igual na V, 56 vezes 3 positivo igual na V, 252 negativo igual na V. E as distâncias? Vamos supor que você não entendeu nada do que eu expliquei aqui em relação a essas distâncias. Tem um jeito menos dor de cabeça que você vai fazer, que eu escrevi ontem no quadro. Ó. A distância que você vai usar do corte para calcular o momento, lembra que a distância do corte, ela vai ser sempre x menos a distância da força até o ponto A. Olha o ponto A aqui, ó. Olha só, 252 está a que distância do ponto A que está aqui? 0. Ele está em cima do ponto A. Então você vai usar aqui no equacionamento, ó, x menos 0, ou simplesmente x. O 210 está mais fácil de ver, talvez vocês vão entender melhor, está um pouco mais didático porque tem números. 0 dá uma confundida aí na nossa mente, ó. O 210 está aqui, a que distância que ele está do ponto A? Olha só, 3, tá vendo? Então você vai usar x menos 3. Olha o que está aqui, multiplicando 210, x menos 3, tá? O 168 a gente definiu que é 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. Olha o 1,5 aqui que ele está do ponto A. O 168 está a 168 é 56 vezes 3, tá? O 168 está a 1,5 ó, do ponto A. Então você vai fazer x menos 1,5. Sempre x menos dA. Eu acho que assim é mais fácil para vocês compreenderem, porque eu sei que no desenho aqui vocês vão apanhar. Então pensa que é simplesmente na fórmula de momento, para achar as forças, você vai equacionar igual a cortante, e para achar as distâncias, que eu sei que vocês vão se confundir, pensa no ponto A e sempre em cada um você faz x menos dA. 210 está a 3 do A, x menos 3. 168 está a 1,5 do A, x menos 1,5. Dos 252 está a 0 do A, x menos 0. Eu acho que assim fica mais interessante para vocês. Relembrando aí, aqui você vai fazer distributiva, 210 vezes x, 210 vezes menos 3, tá? Vai dar aqui, ó, 210 vezes x, 210 vezes menos 3, menos 630. Aqui você vai multiplicar antes, fazer 168, 168 vezes x, tá aqui. 168 vezes menos 1,5, tá aqui. Respeita os sinais aí. Quando for mais com menos na multiplicação, dá menos. Ó, esse deu negativo e esse também por conta da regra da multiplicação.
menos 252. O que você vai fazer agora? Somar algebricamente todo mundo que tem x, ou seja, 210x mais 168x menos 252x, você vai copiar o x e fazer a conta só com os números. 210 mais 168 menos 152, que é a mesma conta que a gente já fez aqui, tá? 210, copia o x, 210, se for o caso você faz de novo também, tá? 210 mais 168 menos 252 deu 126 positivo, mantém o x. Soma os dois negativos aqui também que não tem x, ó. Sinais iguais, conserva o mesmo sinal e soma os números, vai dar menos 882. Porém, novamente, quando você passar para o lado de lá, vai trocar de sinal. Então, o momento fletor, né, aqui no corte 2, vai ser menos 126x mais 882. Gente, por que a resposta, isso aqui já seria a resposta do nosso item B, tá? Por que a resposta aí dá coisa com letra? Porque justamente os esforços solicitantes variam em cada trecho. Eles dependem dessa distância x, do local da barra que você está. Então tem que dar coisa com letra, tá? Repito, copia aí no papel, tá? Pausa o vídeo se for o caso. Ou pausa o vídeo aqui, ó. Copia aí no papel esse pedaço. Tudo que eu fiz, menos esses rabiscos que eu fiz para explicar, copia no papel. Esse pedaço aqui eu fiz mais para pensar, não precisa. Esse pedaço aqui, copia no papel, tá? Printa e copia no papel. Esse pedaço aqui, mesma coisa. Printa e copia no papel. Ou tira foto e copia no papel, tá? Ou pausa o vídeo e copia no papel. Aí, olhando para o papel, você vai fazer o exercício extra, que é a imagem que eu mandei, vou ter mandado na hora que você tiver assistido esse vídeo, que vai estar abaixo do link desse vídeo, tá bom? E para finalizar, o pessoal apanha, fica meio chateado aqui, mas o gráfico é o mais fácil. O chato é as contas, tá? Olha só, eu fiz aqui o que a gente achou ali nos cortes para não ter que ficar voltando. Então lá no corte 1, vocês voltarem o vídeo, vocês já tiverem anotado aí no papel, espero que tenham anotado aí no papel, vocês vão ver que a cortante deu no corte 2, perdão, depois eu vou corrigir aqui, tá? Não se preocupem que tá escrito aqui. No corte 2, a cortante deu menos 126 e o momento deu essa equação aqui. Aí nós vamos substituir os valores nos extremos. Quais são os valores nos extremos? Não vou rabiscar, não. Eles estão aqui, o 2 e tem que estar fora da carga distribuída. Então ele vai de um comprimento 3 até no máximo 7. Eu já substituí os dois aqui. Não se importa muito com essa anotação aqui, não. O ponto é o seguinte, o que eu chamo de valores nos extremos é substituir. A gente falou que o corte 1, o corte 2, perdão, ele ia de 3 a 7. Então eu vou substituir nessa equação no lugar de x, o 3 e o 7. E isso vai me dar os valores, quando eu substituo 3 de 504 e aqui de 0, tá? Aí é o seguinte, você tem então que o momento é uma rampa, porque essa equação é equação de reta. Pensa nisso como uma rampa. Então, ó, você vai desenhar nessa parte do corte 2 como se fosse uma rampa, o 504 que vai descer até o 0. Tá? 504 até o 0. Mais o momento fletor, a gente tem uma chatice a mais. Você tem que espelhar essa rampa, tá? Você tem que espelhar essa rampa. Então, deixa eu fazer direito. Em outro slide que eu tinha esquecido, é muita coisa, é muito detalhe essa disciplina, eu tinha esquecido essa história da rampa. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, aqui nesse slide mesmo, tá? Vai ficar meio apertado, mas pelo menos eu vou conseguir explicar um pouco melhor aí para vocês. Então, olha só, isso são gráficos de função. Vocês não lembram função de ensino médio, tenho certeza. E na nossa aula de matemática e física aplicada do ano passado, não deu tempo de eu explicar muita coisa de função. A gente teve que focar em geometria, trigonometria e números complexos, tá? Aqui é uma função constante, é como se fosse um y igual a menos 126. Como que você resolve isso? Você vai no eixo y, marca o valor de menos 126 e ele vai ser uma reta constante horizontal que passa pelo 126. Não dá tempo nesse vídeo de eu explicar mais que isso, tá? Função constante, pensa, é reta horizontal cortando o eixo y naquele valor. Vai ter que guardar isso aí, eu dou uma ajuda para vocês também na atividade individual. Bom, você vai poder consultar, né? Então talvez nem precise da minha ajuda. E quando a função não é constante, que é o caso aqui? Bom, se tem x quadrado, vou simplificar mais do que deveria, é parábola. Se tem só o x aqui, é reta. Então aqui não tem x quadrado, é reta. A gente calculou que ele começa em 504, seria no x igual a 3, enfim, né? Vou pôr aqui mais ou menos, e acaba no x igual a 7, ó, tá vendo? Esse valor é o valor de x, no x igual a 3 é 504, no x igual a 7 é 0. Então ele desce de 504 até 0, é uma reta decrescente. Agora eu vou pegar este gráfico aqui e pôr no corte 2 no lugar da cortante, ó. É como se eu tivesse um eixo y imaginário aqui, ó, e ele estaria passando lá no 126, mas eu não continuo ele aqui,
porque ele, né, aqui ele não existe, porque aqui está no corte 1, você faz o pedaço dele só de 3 para frente, tá aqui no menos 126 negativo. E o outro é uma rampa aqui, ó, que desce, na verdade não desce do zero ali, né, desce da posição 3, 504 até o zero. Só que no momento fletor ele é espelhado, então seria o zero aqui no final e o 504 aqui na posição 3, tá? Gente, eu sei que isso aqui é difícil. Vocês me perguntam quando for fazer o do extra, tá? Por que que é muito difícil? Vocês já fizeram o ensino médio há mais tempo. E mesmo, provavelmente, vocês fizeram num lugar onde não deu tempo também de aprender direito. Em física e matemática aplicada, eu também não falei. Então, me perguntem na hora de fazer o gráfico, é mais simples do que vocês imaginam, tá? E eu preciso cobrar. Claro que você consegue passar na disciplina não fazendo o gráfico, mas tenta aí o máximo que você conseguir, que vai ser melhor para você, tá? Isso era o corte 2, então, aqui, ó, corrigir. Que eu comecei por ele porque ele era um pouco menos complexo, justamente porque passava aqui no valor menos 126 e aqui era uma rampinha que descia do 504 até o zero. Descia, lembra que esse é invertido, né? Infelizmente tem mais essa aí também, tá? Vamos lá então ver o corte 2. O corte 2 é um pouco mais chatinho. O momento fletor, ó, tem x quadrado é parábola, então você vem aqui e faz um arco de parábola. Eu não vou cobrar mais que isso de vocês aí não do noturno, porque é o que eu falei, a gente não tem, vocês não têm a mesma base de função matemática que o integrado. Então, aqui tá ótimo, você completou com um arco redondinho, eu já sei que você entendeu que tem um x quadrado, então tem um arco redondinho. Beleza? Tá? Agora aqui a gente vai ter que fazer, o corte 1 da cortante a gente vai ter que fazer. Então, de novo, valores nos extremos, que aqui o corte 1 vai de 0 até 3. Então, a gente vai substituir na equação de cortante do corte 1, 0 e 3. Essas equações, você está se perguntando de onde eu tirei, eu copiei do que a gente concluiu nos slides anteriores. A gente calculou essas aqui para o corte 1, é só você voltar aí caso você não tenha anotado, né? E essa que a gente calculou, essa aqui para o corte 2, é só você voltar aí caso você não tenha anotado, tá? Substituindo 0 dá 252. Substituindo 3 dá 84. Novamente é uma rampa em forma de reta, ó, porque não tem x quadrado. Só que aqui ela vai descer do valor 252 até o valor 84, tá? Eu vou apagar os rabiscos que eu fiz para explicar e vou voltar nesse ponto para você analisar e observar o diagrama de esforço sem, vamos dizer assim, a firula da mecânica. Só o gráfico matemático. Ó, olha só, a gente obteve aqui no corte 1, rampa para cortante, de 252 até 84, de 252 até 84. Momento fletor é parábola, mas eu já tinha esse ponto de máximo. Do jeito que eu vou cobrar o exercício para você, é só fazer um arco de parábola saindo do zero e indo para o máximo quando tiver função quadrática, tá? É x quadrado. Então, olha só. Aqui a gente achou corte 1, repetindo agora na ordem contrária que eu falei. No corte 1, para cortante, rampa, que desce de 252 até 84. Por que que é rampa? Não tem o quadrado no x. E aqui é arquinho. Por que que aqui é arquinho? Porque tem o quadrado no x. Por que que eu só emendei direto ali? Porque eu já tinha achado o valor ali da parte reta de cima, tá? Corte 1, 2 agora, que a gente fez primeiro ele ali. Aqui era constante, menos 126, fiz um risco reto no menos 126. E aqui deu rampa também, por quê? Porque tem x sem ser ao quadrado. Começa no 504 e desce pro zero. Começa no 504 e desce pro zero. Cuidado que no momento é invertido, ó. Pode ver, vou pôr os valores ali, depois eu explico de novo. Agora as firulas da mecânica, que é fechar as caixinhas, tá? Olha só como que estava antes, estava aberto aqui, ó, aberto ali no extremo, aberto nesse aqui. Agora a gente fechamos todo mundo, a gente põe o sinal de positivo no que está para cima desse risco branco aqui, que seria um eixo X, tá? E o sinal de negativo no que está para baixo. Aqui o positivo é para baixo, porque aqui tem essa chatice de ser invertido. Vamos lá, vamos ver de novo, ó. Corte 1, primeira força cortante, rampa de 252 a 84, ó, de 252 a 84, você tem que pôr os valores, tá? Corte 2 na cortante, constante 126. Constante, ó, um platô, uma coisa plana, no menos 126, como se fosse um subsolo, o andar menos 126. Aqui é uma rampa, que você escorrega do andar 252 para o andar 84. Aqui está no subsolo, menos 126, tá? Que é exatamente o que deu aqui, ó. Rampa, no corte 2, constante 126. No corte 1, 252 até 84. 252 até 84. Aí, a cortante... O momento, no corte 2, é rampa também, que desce de 504 a 0. Tá descendo aqui de 504 a 0. Ah, mas deveria estar em cima, né? Uma rampa sim, 504 a 0. Mas aqui, infelizmente, é invertido. E no corte 1, o momento tem x quadrado, então é simplesmente um arquinho de parábola. Vou facilitar a vida de vocês, emendando 0 no valor máximo aqui da rampa, tá? Repetindo, aí pro noturno, como vocês estão com muita dificuldade, eu não vou mudar a localização da carga distribuída, mas vocês vão ter que fazer.
mesmo consultando, vocês viram que o buraco é mais embaixo. O negócio é difícil, tá? Façam o seguinte, tentem fazer o extra que eu mandei e vão me mandando foto das etapas, que eu vou corrigindo vocês. Não vai ter outro jeito, vai ter que ser assim. Eu sei que é puxado, vocês têm pouco tempo, mas eu estou à disposição, inclusive no fim de semana, tá bom? Obrigado, pessoal.